Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma aulinha então de Física C, aula 6, espelhos esféricos 3. Só um detalhe, tá? Para lembrar vocês, a aula 5, a aula passada, ela foi realizada com o professor José e foi uma aula de resolução de exercícios, tá? Agora nós voltamos então à continuação da nossa caminhada em espelhos esféricos, tá? Uma aula muito importante hoje, hein, galera? Uma aula que envolve equações, tá? E é bem abstrata. Além das equações, nós temos que ficar atentos aos sinais de cada variável nas equações. Então, eu peço para vocês, tá, que, caso necessário, vejam, revejam a aula, tá? E também, se precisarem, né, podem falar comigo, pode contar comigo. Beleza? Vamos lá, então. Para começar a nossa caminhada de hoje, nós vamos ter que relembrar alguns assuntos, tá, relacionados às aulas passadas. Tá? A gente vai ter que relembrar, então, os elementos de espelhos esféricos. Como assim, professor? O que seria isso? Já me esqueci. Normal. Tá? Vamos lembrar, então, que nós teríamos espelhos esféricos e nós temos aqui alguns nomes para cada ponto desses espelhos esféricos. Beleza? Vamos lá, então. Primeiro ponto que a gente vai ter, que a gente tem que lembrar, tá? É o nominado ou denominado, tá? Centro de curvatura, que às vezes é abreviado por C, tá? Então eu tenho um espelho aqui, no caso um espelho côncavo. O que seria o centro de curvatura? O centro de curvatura é o centro da esfera que deu origem a um espelho esférico, beleza? E o seguinte, o centro de curvatura ele vai estar numa distância em relação ao vértice, que é um ponto do espelho, tá? Que a gente denomina de R, raio de curvatura. Então, o centro de curvatura está a uma distância do espelho, do vértice do espelho, e essa distância é a distância R. Beleza? Ah, professor, você falou do vértice, mas o que seria o vértice? O vértice seria o centro geométrico do espelho. Então, eu tenho aqui um espelho esférico côncavo e o vértice fica exatamente no meio, no centro do espelho. Centro geométrico da calota esférica ou do próprio espelho. Beleza? Também temos o foco, tá? Que é abreviado por F, às vezes, F maiúsculo, importante. Tá? O vértice aqui, eu esqueci o detalhe. O vértice é abreviado para V. O foco ele fica na metade da distância entre o centro de curvatura e o vértice. Ele fica exatamente no meio. Tá? Olha só, se a distância entre o centro de curvatura e o vértice é R e o foco fica no meio, a distância entre o foco e o vértice ela é R sobre 2, porque é exatamente no meio. Tá? Uma coisa importante, o nome da distância entre o foco e o vértice é nomeado por distância focal. Então, a distância focal é a distância entre o foco e o vértice. E ela vale quanto? R sobre 2. Tá? Então, de novo, muito importante. A distância focal é a distância entre o foco e o vértice. E ela vale R sobre 2. E a letra, a variável que me dá a distância focal é o F minúsculo. Beleza? Feito isso, relembrados esses termos, vamos então agora para as variáveis do espelho, que a gente vai utilizar nas equações, tá? Equações no final da aula, mas que é importante que a gente conheça os detalhes. Vamos lá. Ah, antes disso tudo, antes de chegar nas variáveis, tá? Eu também tenho o eixo principal, só para poder lembrar. O eixo principal é essa reta que contém aqui o centro de curvatura, o foco e o vértice. Vamos lá. Quais são as variáveis do espelho que serão importantes nas equações a seguir? Tá? É uma variável só. É a variável F minúsculo, que é a distância focal. A distância entre o foco e o vértice. É essa variável que eu vou utilizar na minha equação, nas minhas equações para frente. Tá? Só que tem um detalhe. O foco ele vale R sobre 2, mas eu tenho duas possibilidades de sinal. Pode ser mais ou menos. Tá? Como que eu vou... Qual o sinal que eu vou utilizar? Se o espelho for côncavo, o sinal do F é
positivo, vai ser mais R sobre 2. Se o espelho for convexo, o sinal vai ser negativo. F igual a menos R sobre 2. Beleza? Então, outros tipos de variáveis, tá? Eu também agora vou colocar aqui então as variáveis do objeto. Então aqui eu tenho uma vela, tá? Essa vela ela vai emitir luz. Essa luz vai ser refletida por um espelho, aqui no caso um espelho côncavo, tá? E eu vou ter aqui a imagem da minha vela formada pelo espelho côncavo, tá? Para eu conseguir aplicar algumas variáveis nas equações, eu tenho que saber conjugar aqui essas variáveis na minha figura, beleza? Então, a primeira coisa vai ser o objeto pelo qual vou informar a imagem, tá? Então, aqui eu tenho uma vela, tá? Eu tenho aqui algumas variáveis que vão descrever essa vela. A primeira variável que eu vou considerar é a variável P. Tá vendo a variável P? A variável P é a distância da vela ao espelho. Então, ou melhor, é a distância do objeto em relação ao espelho. Então, coloco uma vela na frente do espelho, a distância desse objeto em relação ao espelho é a variável P. Uma coisa importante nas equações que vão aparecer, o P sempre tem sinal positivo, porque ele é sempre colocado na frente do espelho. Beleza? Outra variável que envolve o meu objeto, no caso aqui uma vela, tá? É a variável y, que é a variável que me dá a altura do objeto, tá? Então, y é a altura do objeto. E o y pode ser para cima, posso ter um y para cima, tá? Nesse caso vou ter um sinal positivo, ou posso ter um y para baixo, no caso o sinal seria negativo. Como que eu posso, professor, lembrar? Tem um macetinho para poder lembrar? Tem uma coisa mais ou menos assim. Pensa o seguinte, vamos lá. Para cima, o que é para cima? Para cima é o céu, tá? O céu é uma coisa boa, uma coisa positiva. Então, tudo que aponta para cima é positivo, é bom, tá? E para baixo, o que tem para baixo? Para baixo tem o inferno, tá? O inferno, ninguém quer ir para o inferno. O inferno é uma coisa ruim, né? Então, tudo que aponta para baixo é negativo, beleza? Então, se está para cima o y, quer ir para o céu, é positivo. Se aponta para baixo o y, quer ir para o inferno, negativo, tá? Uma coisa assim simples, mas que ajuda vocês a dar significado e lembrar dos sinais aí, beleza? Então, variáveis do objeto, só para resumir, P, que é a distância do objeto em relação ao espelho, e Y, que é a altura do objeto, beleza? Eu também tenho as variáveis da minha imagem. Eu tinha o objeto, agora eu tenho a minha imagem. Vamos focar na minha imagem, então. Tá? Quais são as variáveis da minha imagem? A primeira variável da imagem é a variável P', que me dá a distância da imagem em relação ao espelho. Tá? P' é a distância da imagem em relação ao espelho. Beleza? Uma coisa importante, também tem duas possibilidades de sinal. Tá? O P' ele vai ser positivo se a imagem se forma na frente do espelho. E ele vai ser negativo se a imagem se formar lá atrás do espelho. Tá? Professor, tem algum macetinho para poder associar isso daí? Tem, tá? O que você pensa o seguinte? Pensa uma pessoa que ela fala uma coisa, uma crítica, né? Uma coisa que você não gosta, na tua frente. Então, uma pessoa na tua frente vem falar uma coisa que você acaba não gostando no momento, tá? Por mais que a pessoa fale uma coisa que você não gosta, é uma pessoa positiva, porque ela te falou na frente. É uma pessoa que agiu na tua frente, tá? Pessoa que age na frente são pessoas geralmente positivas, tá? Agora, uma pessoa que age por trás, falar e falar mal de você por trás de você, é uma pessoa negativa, tá? Então associe isso. Se a pessoa fala à tua frente, no mínimo é menos mal, tá? Se a pessoa fala por trás de você, é uma pessoa negativa. Então, é uma coisa nada a ver, mas dá para você associar aqui e você lembrar dos sinais, que são muita informação, né? Então você consegue associar algumas coisinhas assim do cotidiano para facilitar a memorização, beleza? Então eu tenho a variável P, que ela me dá a distância da imagem em relação ao espelho,
E eu também tenho outra variável aqui, que é a variável y', tá? Que me dá a altura da minha imagem. Então, eu também tenho y', que me dá a altura da imagem. E a mesma coisa do exemplo do caso do objeto, tá? Do macete do caso do objeto, é o seguinte. Se o meu y for para cima, ele quer ir para o céu. Ele é positivo. Se o meu y' for para baixo, ele quer ir para o inferno. Ele é negativo. Então, se a imagem for para cima, y' é positivo. Se a imagem for para baixo, y' é negativo. Beleza? Então, olha só. Vamos resumir então o que a gente fez até agora. Vamos voltar aqui. A gente viu então variáveis do espelho, tá? Variáveis do objeto, variáveis da imagem. Conhecendo todas as variáveis e seus respectivos sinais, a gente pode aprender então nossa primeira equação, que é a equação de Gauss, tá? A equação de Gauss é essa equação aqui. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P, que é a distância do objeto do espelho, tá? Mais 1 sobre P', que é a distância da imagem em relação ao espelho. Tá? 1 sobre a distância focal é 1 sobre a posição do objeto, mais 1 sobre a posição da imagem. O que é essa equação? O que ela envolve? O que ela vai me poder fornecer de dados, tá? E informação sobre os problemas. Primeira coisa, ela vai me fornecer informações sobre o objeto e sobre a imagem, tá? E uma outra coisa, ela vai me fornecer informação também sobre o tipo do espelho. Porque se o espelho for côncavo, o foco é positivo. Se o espelho for convexo, a distância focal é negativa. Deixa eu voltar, que deu uma erradinha aqui, tá? Não pode confundir foco com distância focal. Se eu tenho um espelho côncavo, a distância focal ela é positiva. Se eu tenho um espelho convexo, a distância focal ela é negativa. Então ela fornece informação sobre as posições do objeto ou imagem e também sobre o tipo do espelho. Eu também tenho um outro tipo de equação, tá? Tão importante quanto a primeira, que é a equação do aumento linear transversal. Ô, professor, que nome complicado. É só o nome, tá? O que essa equação me dá, tá? Me dá esse A aqui, ó. Esse A, tá? É o quanto que meu espelho amplia a minha imagem ou reduz, tá? Quanto que o meu espelho amplia ou reduz. E a minha ampliação vai ser o quê? O tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, tá? E isso também é igual, são duas igualdades, ao quê? Ao negativo, temos um negativo aqui, da posição da imagem sobre a posição do objeto. E o que me fornece aqui de informações essa equação aqui? Muitas informações, tá? A primeira informação é o seguinte, ela vai me fornecer se a imagem ela é real, tá? Ou se ela é virtual. Se a imagem for real, o meu sinal de A é positivo. Se a imagem for virtual, o A, tá? Ele vai ser negativo. Outra coisa que também fornece se a imagem vai ser maior, porque é uma ampliação ou redução, tá? Que o objeto. Se a imagem for maior que o objeto, o meu A ele é maior que 1. Se minha imagem for menor que o objeto, o meu A ele é menor que 1. Beleza, galera? Vamos fazer um exemplo para poder entender como que funcionam essas equações aqui. Beleza? Então, vamos fazer então um exemplo, tá? Para a gente poder entender como que aquelas equações anteriores funcionam. Eu peguei aqui uma questão da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que diz o seguinte: um espelho côncavo tem raio de curvatura igual a 24 centímetros. Um objeto de 4 centímetros de altura é colocado a 48 centímetros à frente desse espelho. Letra A. A que distância do espelho se forma a imagem? Letra B. O que você pode dizer a respeito da natureza e do tamanho dessa imagem? Tá? Vamos fazer então esse exemplo aqui. Primeira coisa que é muito importante. Desenhe.
sempre desenhe, tá? Faça uma figura para você relembrar e entender quais são as variáveis que ele está pedindo e que ele está fornecendo. Então aqui eu tenho uma imagem, eu tenho aqui um espelho côncavo, tá? E eu coloco lá a altura, desculpa, falei que era imagem, mas é um objeto. Então eu coloco lá a altura do objeto. Eu tenho uma imagem invertida, não sei se a imagem vai ser invertida, mas coloco invertida só para poder anotar aqui o tamanho, tá? Tamanho da minha imagem, distância da imagem em relação ao espelho, distância do espelho em relação ao objeto, tá? Coloco na minha figura então. Segundo passo, depois de desenhar, relembrar alguns conceitos, vamos para os dados, tá? Primeira coisa que ele colocou aqui para a gente, ó, um espelho côncavo tem raio de curvatura igual a 24 centímetros. Coloca lá então, o que é 24 centímetros? É o R, raio de curvatura, tá? Segunda coisa, um objeto de altura 4 centímetros. Pela minha figura, tá? A altura do objeto é o y. Então, a altura do objeto vale quanto? 4 centímetros. Coloca lá, então, y igual a 4 centímetros. Tá? O objeto está a uma distância de 48 centímetros na frente do espelho. A distância do objeto ao espelho é o P, que vale quanto? 48 centímetros. Então, anotei todos os dados que ele me forneceu no problema. Tá? Vamos lá, então. Letra A, o que ele pede? A que distância do espelho se forma a imagem? Ele quer saber a que distância do espelho a minha imagem se forma. A distância do espelho da imagem é o P'. Ele quer saber o quê? Ele quer saber o valor do P'. Tá? Como é que eu faço para saber, então, o valor de P'? Então, a primeira coisa, se eu tenho raio, eu lembro que o seguinte, se eu tenho o raio, que é a distância do centro de curvatura ao vértice, eu automaticamente eu sei o valor da minha distância focal, que vale quanto? O raio sobre 2. Ele vale a metade do raio. A metade de 24 é 12. Então, a distância focal do meu espelho é 12 centímetros. Só que tem um sinal, eu tenho que lembrar do sinal. O espelho é um espelho côncavo. O espelho côncavo ele tem um sinal positivo. Então, eu coloco aqui sinal positivo. A minha distância focal vale 12 centímetros positivo. Tá? Então, eu tenho o valor de R, Y, P e F, e eu quero saber o valor de P'. Tem alguma equação dessas que eu aprendi anteriormente que envolve essas variáveis? Eu tenho sim. Eu tenho a equação de Gauss aqui. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a posição do objeto mais 1 sobre a posição da imagem. Tá? Quem que eu quero saber? Eu quero saber o valor de P', dessa variável aqui. Tá? Eu tenho o valor de P? Tenho. O valor de P vale quanto? 48. Coloca 48 ali. Eu tenho a distância do foco, ou melhor, a distância focal? Eu tenho. Eu tenho a distância focal, 12. Tá? Então, eu transformei a equação anterior nessa equação aqui. Ó. Eu tenho uma equação com uma variável. É só resolver ela que eu acho quanto que vale a variável. Pessoal, eu não vou resolver ela aqui porque eu tenho dificuldade de colocar no PowerPoint, tá? Mas vocês podem fazer. Qualquer dúvida, perguntem para mim. Pode perguntar lá no Classroom mesmo ou no WhatsApp, tá? Vocês vão chegar na resposta que o meu P' é 16 centímetros. Meu P' é 16 centímetros. Então, isso quer dizer que a minha imagem ela vai se formar a 16 centímetros do espelho. E olha que importante, 16 centímetros, como eu não tenho um sinal aqui, tá? Implicitamente é positivo. Tá? É P' igual a 16 positivo centímetros. Se o meu P' é positivo, a minha imagem se forma na frente do espelho.
A minha imagem se forma na frente do espelho. Lembra aquele ditado? Se a pessoa fala na tua frente, ela é uma pessoa positiva. Se ela falasse por mal, falasse atrás de você, se ela fala atrás de você, mal, tá? Seria uma pessoa negativa. O sinal seria negativo, tá? Então a minha imagem se formou na frente do espelho. Eu poderia ter um outro sinal aqui, tá? Poderia ser negativo, e nesse caso a minha imagem se formaria atrás do espelho. Beleza? Letra B. O que se pode dizer a respeito da natureza e do tamanho dessa imagem? Então ele quer saber a natureza e o tamanho da imagem. Para eu saber a natureza e o tamanho da imagem, eu tenho que utilizar a segunda equação, que é a equação do aumento linear transversal, que é essa equaçãozinha aqui. Beleza? Ele quer saber o tamanho da imagem. Pela minha figura, eu já sei que o tamanho da imagem é y', tá? Ele quer saber quanto que vale y'. Eu tenho o valor de y nessa equação? Tenho. O valor de y vale quanto? 4 centímetros. Então eu substituo aqui 4 centímetros. Tá? Ou põe só 4 para facilitar. Eu tenho o valor de P'? Tenho o valor de P'? Eu tenho o valor de P', tá? Acabei de calcular. O valor de P' vale 16. Então eu substituo aqui 16. Eu tenho o valor do P para colocar aqui? Eu tenho o valor do P. O valor do P vale 48. 48. Se eu colocar 48 aqui, eu vou ter uma equação com uma incógnita, e aí é só resolver. De novo, não vou resolver aqui pela dificuldade de fazer no PowerPoint, mas vocês podem fazer em casa, qualquer dúvida me procurem, beleza? Y' vai ser igual, tá? Vai ser igual a menos 1,33 centímetros, tá? A minha imagem ela vai ser negativa. O que que significa uma imagem negativa? Lembra que se aponta para baixo, ela vai para o inferno, então é negativo. Para nosso macete lá. Se apontasse para cima, seria o quê? Positivo, tá? Então, olha só. O que que ele me diz a respeito da natureza da minha imagem? A minha imagem se forma na frente do espelho, porque o meu pelinho é positivo, a pessoa que fala na frente é positiva, tá? E a minha imagem ela está para baixo, porque o sinal do Y é negativo. Tá? Uma imagem que se forma na frente e ela é para baixo, invertida em relação ao objeto. Tá? A imagem se forma na frente e é invertida. Tá? É uma imagem, então, real. Se forma na frente do espelho e ela é invertida. Uma pergunta, a minha imagem ela aumentou de tamanho ou diminuiu? Como a minha imagem tinha um tamanho de 4 centímetros e agora ela tem 1,33, a minha imagem diminuiu. Beleza, pessoal? Então, fiquem todos bem. Qualquer dúvida, me procurem. Até!